Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Planeta Blog, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Não esquece de dar o seu like, seu dislike no final do vídeo. Se não gostou, não tem problema. E principalmente, deixe o seu comentário, tá bom? Então vamos lá, direto ao ponto, sem dar muitas voltas aqui. Nós vamos falar sobre como que os imigrantes ilegais conseguem trabalho nos Estados Unidos, se isso deveria ser uma coisa certa ou não, ou quem de fato vem para os Estados Unidos e consegue ter uma vida melhor e consegue ter um trabalho melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos começar primeiro. Como existe essa facilidade, aonde está a maioria desses empregos, aonde essas pessoas, são mais de 30 milhões de ilegais nos Estados Unidos, o que na maioria, a maioria dessas pessoas fazem aqui? Eu diria que, sendo bem objetivo, o veículo mais importante, que mais produz trabalho nos Estados Unidos, é a construção, tá? Essa eu diria que é o top da linha, é onde ele consegue, eu não tenho os números exatos, mas eu tenho certeza disso, porque a gente vê isso no dia a dia, aonde emprega a maioria dos imigrantes. Então a gente começa pela construção, depois a gente vem para serviços que seriam limpeza de casas, para mulheres na maioria das vezes, restaurantes, serviços de landscaping, né, que é jardinagem, e se emprega também muito, e muita gente também é empregado na área de colheita, mais os latinos, os hispânicos, que estão mais focados nessa área, principalmente na região da Califórnia. Um outro grupo se trabalha na área de aplicativos, e aí a gente pode numerar outras funções, mas qual o veículo que mais emprega ilegais e como que eles conseguem entrar para um trabalho sabendo que é necessário um documento que prove que ele está legal no país, como seguro social, para que ele possa trabalhar? Muito fácil, pessoal. A construção civil aqui, na maioria das vezes, claro que tem grandes empresas, deixa eu colocar meu óculos aqui, de ver melhor. Mas a maioria dos trabalhos são feitos por, eu diria que são trabalhadores independentes, né? Por exemplo, uma pessoa chega aqui, seja legal ou ilegal, ele aprende a falar o idioma, ele arruma uma van, né? Não sei como é que fala, tipo uma van, acho que é van do Brasil, de construção para trabalho, compra o seu maquinário, coloca anúncio no jornal, pega os trabalhos, vai lá lidar direto com o proprietário da casa, que sequer está preocupado em saber. A maioria das vezes eles pergunta para quem que eu vou fazer esse cheque, você pode dar o nome que você quiser, inclusive até inventar o nome de uma companhia, existem vários casos assim, ou muitas das vezes eles escrevem o cheque em dinheiro mesmo, ou pagam em dinheiro, negociam-se isso, ou pagam no nome da pessoa que está fazendo ali o contrato, né, digamos, contrato daquele trabalho. Então a ligação direto com o proprietário é muito objetiva e não requer intermediário de uma grande empresa, com toda aquela infraestrutura, com todo aquele protocolo de uma empresa que você tem que fazer e pagamento de taxa, é muito simples, né? Inclusive qualquer tipo de trabalho, eu sempre vi assim, não tem burocracia nos Estados Unidos. Então o que acontece? A maioria dessas pessoas que montam essas companhias, vamos falar que sejam brasileiros, tem de tudo, né? Qualquer etnia consegue montar uma coisa desse tipo. Mas no caso dos brasileiros, eles montam e aí dão emprego para próprios brasileiros. Obviamente, esse brasileiro que conseguiu não vai exigir dos seus empregados nenhum tipo de documento. Você se apresenta, a gente sabe fazer o serviço, você executa o serviço e você é pago, se quer você lidar com o dono daquelas casas. Nessas casas, né, onde o emprego direto, onde todos esses trabalhos são disponibilizado, ali tem de tudo, desde o teto da casa, que a gente chama de roof, aí a gente vai para o siding, que é as laterais, aquelas armação da casa, tem até a construção da casa, como frame, o sheetrock que bota ali para poder construir, isso para construir uma casa. Mas quando é manutenção, você vai fazer a pintura da casa, você vai fazer a área de, a gente chama de encanamento, você é eletricista, você vai fazer a parte de eletricista, embora exija licença para essas áreas, mas trabalhos pequenos sequer se apresenta qualquer tipo de licença. O trabalho de jardinagem, que é o landscaping, o trabalho de uma infinidade que se pode fazer dentro da construção, de prestação de serviço de construção. Ou seja, a maioria dessas casas, né, você vai num bairro e cada casa ali é capaz de produzir
uma dúzia de trabalhos, pelo menos, tá? Por exemplo, os decks, que são onde as pessoas sentam ali para desfrutar o verão, né? Tipo um puxadinho, vamos dizer assim. Ali exige pintura, ali exige a construção desses decks, que é trabalho de carpintaria. Então, assim, os imigrantes conseguem trabalhos assim, né? Não são exigido absolutamente nada, não passa por nenhum tipo de expensão, ninguém pergunta nada, e é assim que eles conseguem se engajar em trabalho nos Estados Unidos. A mesma coisa para a mulher. A mulher chega e vai trabalhar para faxina, que é a maioria dos trabalhos, e a mulher, que é a patroa, né, a doutora em faxina, desculpa falar assim essa ironia, porque eu tenho escutado cada coisa de exploração dessas mulheres com as outras que estão chegando, que estão procurando trabalho, que eu não consigo falar de uma outra forma. Obviamente não se aplicam a todas, tem mulheres patroas, né, de faxina que são pessoas boas, que realmente consideram o outro lado, mas uma boa porcentagem, infelizmente, tiram vantagem sim, exploram e colocam as mulheres para trabalhar como escravas. Mas empregam essas pessoas que também não precisam prestar nenhum tipo de documento e aí conseguem juntar seu dinheiro. Essas, eu diria que se chama informalidade dos trabalhos. Inclusive restaurantes para brasileiros, trabalham para restaurantes brasileiros, supermercadinho de brasileiro, e um acaba ajudando, diria entre aspas, ajudando, né? Não sei se estão ajudando, mas ajudando, e ninguém precisa de documento nenhum. Quem de fato tem documentos são os que vão trabalhar em empresas, né? Por exemplo, vai trabalhar para uma empresa da Amazon, vai trabalhar em Nova York para um consultório. Aí sim você precisa se documentar. Por isso que a maioria dos imigrantes que vem ilegal para os Estados Unidos e ficam aqui, eles trabalham, mas não tem nenhuma necessidade de documentos e só fazem trabalhos, eu diria, subempregos, trabalhos informais. Nunca terão trabalho, não quer dizer que nunca terão, mas pelo menos não conseguem ter nenhum trabalho que de fato lhe dão garantia, te dão plano de aposentadoria, assistência médica, tudo aquilo, porque eles não têm a documentação adequada para isso. Então eu diria que 99% que estão fora de status, para não dizer 100%, trabalham na completa informalidade e tudo pode acontecer. Você não tem direito a nenhum, acabou, bye, tchau, e assim segue como funciona. Então, assim, para ficar bem claro, por que me perguntaram aí no chat como que os imigrantes conseguem trabalhar se o país não deixa, pelo menos não deveria deixar as empresas, as pessoas trabalharem de forma irregular, porque eles trabalham para outras pessoas, diretamente para os proprietários nesse caso, então eles não têm nenhum compromisso, né, cara? Nenhum compromisso, nenhum vínculo. Então conseguem sim burlar e trabalhar. Agora existem algumas pessoas que compram documentos que não são verdadeiros para tentar trabalhar em alguns lugares. E às vezes até conseguem, pessoal. É muito chato isso, mas isso também acontece, né? Um outro fator importante também que tem que se levar em consideração: as pessoas que trabalham de forma irregular, na maioria dos casos, não pagam taxas. Se você trabalha para faxina, se você trabalha na construção, onde que mais emprega, não pagar um centavo de taxa. Alguém vem debater comigo que não, que paga taxa? Minoria. A maioria não paga nada, dinheiro no bolso e bota para casa. Por isso que os americanos sofrem mais, porque é descontado em folha e eles têm que se bater para sobreviver, e os imigrantes conseguem juntar mais, porque essa porcentagem que deveria ir de contribuição vai para o seu bolso e manda para o Brasil, e com o dólar alto, aí consegue conquistar coisas, e aí vende aquele sonho para o brasileiro: uau, aqui é magnífico, porque ainda não enfrentou o tributo. No dia que enfrentar o tributo, que vê que aquele salário semanal ele vai encolher, porque tem que pagar tributos, aí sim, né, sem falar as taxas do seguro de saúde, etc., aí vai ver que não é tão fácil assim, principalmente depois que ainda tem que comprar uma casa, aquela história. Então, assim, essa é a pura realidade. Então você está me dizendo, Jean, que está ilegal seria melhor do que está legal? Bom, eu diria que o ilegal consegue guardar mais dinheiro, né? É verdade, e não tem nenhum compromisso, né? Então, para ele é mais beneficioso do que quem está legal, que precisa provar um monte de coisas e vai sim ter os seus descontos e vai sofrer cortes e precisa trabalhar mais para poder salvar mais dinheiro, tá bom? Mas a ilegalidade nunca, jamais será legal. Tá bom, pessoal? Por isso que eu digo, quando vier para os Estados Unidos, procure uma forma legal, não custa nada. Sempre tem um jeitinho de vir aqui ou para qualquer país de forma legal. Espero que eu tenha explicado e não complicado, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.